Ó, vamos que vamos para a nossa entrevista de hoje. Falar de assunto sério, gente. Vamos falar sobre glaucoma. Ave Maria. Pois é, né? Ave Maria literalmente mesmo, gente. Isso porque, olha, no mês de maio, a campanha Maio Verde reforça, né, a importância da prevenção, gente. Diagnóstico precoce, importantíssimo, diga-se de passagem, e o tratamento adequado do glaucoma, que é uma doença considerada a maior causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo, viu? Vou até repetir, maior causa de cegueira irreversível no nosso país e nesse mundão de meu Deus, tá, gente? Silenciosa e progressiva, a condição atinge o nervo óptico e, na maioria dos casos, gente, não apresenta sintomas em fase inicial, o que torna o acompanhamento oftalmológico fundamental. E aí, pra gente entender um pouquinho mais deste assunto, a gente recebe a partir de agora o oftalmologista Dr. Jaime Martins, tá conosco, especialista em glaucoma e vai com certeza absoluta te dar todas as dicas para que você passe longe dessa doença, né, doutor? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Deise. Bom dia, Divan. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer participar da bancada. E eu me sinto muito feliz aqui, muito à vontade, né? Eu chego aqui, sou muito bem tratado. Edivan também já está achando que eu sou de casa mesmo. Eu cheguei aqui, já jogou os exames e me olha. Não foi? Pegue aí para você, olha. Tudo bem que fui eu que pedi, né? Ele só entra aqui depois você vê os exames. Mas é isso mesmo, doutor. E é para ver se tem glaucoma, né? Só antes aqui da entrevista, falar aqui para a nossa produção, porque um ouvinte está nos dizendo aqui, dizendo bom dia. A gente tem alguma informação sobre a greve dos motoristas de ônibus? Está havendo greve de motorista? Estava tendo uma discussão. Está tendo discussão, né? Sobre, né? Daqui a pouquinho a gente traz informações aqui. Vamos a nossa verificar produção já está aqui. atuando. Obrigado aí pela dica, porque é uma informação importante, né? Vamos transportar aí milhares e milhares de trabalhadores e pessoas durante o dia e a noite. Exatamente. Mas vamos aí para o glaucoma. Pois é. E aí, doutor, para quem ainda não conhece, para quem ainda nunca ouviu falar da doença, né? O que é o glaucoma, né? Como é que ele passou a ser considerado uma das principais causas de cegueira, não só aqui no nosso país, mas no mundo como um todo, né? Isso. O glaucoma, ele é uma neuropatia óptica. O que é que isso significa? É uma doença que afeta o nervo óptico, tá? É uma doença degenerativa e progressiva, com características próprias do nervo óptico. Agora vamos traduzir para ficar mais fácil para quem está nos escutando entender. O nosso nervo óptico, ele tem como função levar a informação do olho, né? O olho capta a informação do meio ambiente e leva essa informação até o cérebro, tá? Então, o nervo, ele é como se fosse ali um conector. Quando você tem um glaucoma, quando você vai tendo ali a perda das fibras nervosas que formam a cabeça desse nervo óptico, você começa a ter a falha dessa transmissão. Então, você vai começar a ter, inicialmente você não vai ter sintomas, né? Porque como a gente tem uma reserva de fibra muito grande, só começa, normalmente, o paciente a ter sintomas já em fases moderadas, depois que você perdeu aí pelo menos 40% já dessas fibras. Nossa. Você vê como o nosso organismo é bem adaptado, né? Às situações. Então, o paciente começa a ter uma perda da sensibilidade ao contraste, posteriormente começa a ter uma perda de uma área do campo de visão, né? Em casos já muito avançados, você começa a ter perda da visão central e até mesmo a cegueira absoluta. Então, é uma doença que a gente muitas vezes só detecta em fases avançadas, se o paciente não tiver o costume de ir regularmente no seu oftalmologista para fazer uma consulta de rotina. E não reverte, né, doutor? Por exemplo, essa perda que o senhor falou de 40% já não reverte mais, né? Não tem mais jeito. Isso. As células nervosas, de modo geral, não se regeneram, né? Então, como você está falando de uma doença que acomete o nervo óptico, então, o que você já perdeu pelo glaucoma, você não tem mais como recuperar. Então, o que é que a gente busca, especialmente com campanhas de prevenção como o Maio Verde? É alertar a população sobre a prevenção. E, assim, o conceito de prevenção, na cabeça do leigo, normalmente prevenção é evitar que tenha doença. Não, mas existe a prevenção que a gente chama de prevenção secundária. Prevenção secundária é diagnosticar no comecinho, antes que você tenha os sintomas. Sim. Uma prevenção terciária, você diagnosticar numa fase que você ainda consiga reabilitar aquela pessoa. Então, o que a gente quer no glaucoma, alguns casos a gente consegue realmente prevenir. Mas a maioria a gente consegue fazer com que o paciente conviva com a doença sem ter nenhum sintoma. Se você detecta numa fase precoce, né? Sim. A gente consegue deixar esse paciente estabilizar, né? Estabilizado e sem sintomas, mantendo a qualidade de vida. E se não fosse... e hoje com os tratamentos a laser também, muitas vezes a gente nem colírio precisa deixar o paciente. Então tem paciente
Se não fosse a orientação e a necessidade de retornar a cada 6 meses, a vida dele seria absolutamente normal. Ô, doutor Jaime, como é uma doença sem sintomas, daí a periodicidade de você sempre frequentar, procurar um oftalmologista, um profissional, ela é quase que religiosa. Você tem que ir. Então, o controle da pressão ocular, ele pode evitar o avanço do glaucoma? Isso. O principal ponto de tratamento no glaucoma é o controle da pressão intraocular, tá? Mas não é só isso. A gente também tem que controlar qualquer fator de risco que leve a uma diminuição do oxigênio lá para a cabeça do nervo óptico. Porque a gente sabe que a lesão do glaucoma é uma lesão de isquemia, né, de falta de oxigênio na cabeça do nervo óptico. O primeiro ponto é reduzir a pressão, controlar a pressão intraocular. Mas existe também glaucomas com pressão normal. E aí, o que é que a gente faz nesses casos? Maria. Aí tem que baixar mais a pressão e tem que fazer o controle disso aí. E o que é que pode interferir sobre essa isquemia da cabeça do nervo óptico? Então, uma hipertensão, paciente hipertenso que não estiver bem controlado ou que estiver tendo grandes reduções de pressão à noite, a gente tem que avaliar o paciente, saber se está acontecendo isso. A gente precisa, um paciente diabético, controlar esse diabetes dele. Precisa ver se o paciente tem uma enxaqueca que está descontrolada. Paciente que tenha apneia obstrutiva do sono, né? Isso pode ser um fator de risco para o paciente ter uma progressão do glaucoma mesmo com a pressão controlada. Então, tem outras coisas além da pressão que a gente precisa controlar nesse paciente. Mas o principal, o ponto fundamental do tratamento é o controle da pressão intraocular. Você pode ir corrigido com colírios, inicialmente. Isso, com colírios ou com laser, tá? Sim. Hoje, o primeiro tratamento clínico hoje para o glaucoma é o tratamento a laser, tá? Com o tratamento a laser, a gente consegue uma redução de 20% a 30% da pressão intraocular em cerca de 75% a 80% dos casos. Esses pacientes que respondem bem ao laser, tem estudos que mostram que após 6 anos, mais de 70% desses pacientes continuam com a pressão controlada, certo? Uma falha com esse tratamento com laser, aí a gente inicia o colírio. Ou se o paciente não concordar em usar o colírio. Mas também não é todo paciente que a gente pode usar o laser. Tem pacientes que, na região que a gente vai aplicar o laser, não tem uma anatomia tão boa para que a gente faça esse laser. Tem pacientes que já têm glaucomas mais avançados. O laser está indicado para casos mais iniciais, até moderados. E também o tratamento cirúrgico, tá? Em casos muito avançados, casos que a pressão a gente não consegue controlar clinicamente, em casos que o paciente não tolera usar colírios e em casos que o paciente tem a catarata, né? Hoje a gente tem o conceito de intervir muito precocemente no glaucoma. Então, o paciente tem um glaucoma leve, mas que ele vai operar a catarata, a gente já tem que avaliar sim a possibilidade de fazer uma cirurgia minimamente invasiva associado a essa cirurgia de catarata para o paciente nem precisar usar colírio. Ou pelo menos fazer um laser antes da cirurgia. Porque o colírio também é incômodo, o colírio é caro, o colírio ele traz efeitos colaterais. A gente tem estudos que mostram que 50% só dos pacientes que usam um colírio usa da maneira correta. Quando o paciente já precisa usar o segundo colírio, isso cai para abaixo de 40%. Nossa. Então hoje o conceito dentro do glaucoma é vamos intervir de forma precoce. Sim. Doutor Jaime, quem tem pressão arterial também é muito comum, né? As pessoas terem pressão um pouco descontrolada, pressão alta, arterial. Então, ela pode afetar também a pressão ocular. E esses outros fatores também que o senhor acabou de falar. A apneia do sono. Na verdade, esses fatores aí, a pressão alta, diabetes, a apneia do sono, a enxaqueca, eles não interferem diretamente na pressão alta do olho. Sim. Tá? Eles não interferem diretamente na pressão alta do olho. Lembra que aquele comentário... Isso aí é um conceito realmente que quem não é da área é um pouco difícil de entender. Sim. O que causa a lesão no nervo óptico pelo glaucoma é falta de oxigênio ali. A pressão intraocular elevada é um dos fatores que levam a isso. Mas às vezes você tem a pressão intraocular controlada, aparentemente controlada, mas você tem algum outro fator que faz com que chegue menos oxigênio lá. Então é uma pressão alta descontrolada, é um diabetes de longa data, é uma apneia do sono. Então isso aí vai interferir na lesão do nervo, sem necessariamente interferir na pressão intraocular. Sim. Entendeu? E aí aquele conceito que eu lhe falei.
30% dos glaucomas em idosos, em pacientes acima de 60 anos, 30% dos pacientes com glaucoma nunca tiveram pressão alta. Né? Que a gente considera pressão alta acima Sim. de 21. Então, a gente tem aí 30% dos glaucomas nessa faixa etária que a pressão nunca subiu. São Entendeu? fatores que ajudam e levam a, de repente, a pessoa ter a possibilidade de um glaucoma, né? Isso, doutor? E aí, por isso que é muito importante o acompanhamento adequado, fazer os exames periodicamente. Eu tenho pacientes no meu consultório que com pressão de 10, que é tido como uma pressão maravilhosa. Sim. E a doença está progredindo. Entendeu? Por quê? Porque tem outros fatores ali interferindo Sim. sobre a isquemia do nervo óptico. Então, às vezes você vai no médico, a pressão está ótima. Sim, mas a pressão está ótima não significa que a doença está controlada. Exato, Então exatamente. tem que fazer o exame, tem que fazer a campimetria, tem que fazer a retinografia, tem que fazer o OCT. Edvan Martins já fez esse ano o exame Olha dele, aí, tá tudo e na tá mão do tudo doutor. bom. Ele não tem glaucoma, mas, para aproveitar, eu vou usar seu exemplo Sim. para alertar a população. Às vezes a gente pega um paciente que tem uma alteraçãozinha no fundo do olho, que a gente chama aquele paciente suspeito de glaucoma, que é justamente o caso aqui do nosso amigo Edvan. Uhum. E aí a gente faz os exames, tudo normal, graças a Deus. O que é que a gente fala para o paciente? Ó, neste momento você não tem glaucoma, mas se você tem essa escavaçãozinha aumentada, se você tem essa suspeita de glaucoma, você tem um risco maior do que a população geral de desenvolver glaucoma no futuro. Então, todo ano a gente precisa repetir o exame. Tá? Sim. E comparar com o exame anterior. Então, Sim. não joga seus exames fora, não. Uhum. Tá? E aí, doutor, eu vou até aproveitar que o senhor está usando o exemplo aqui do Edvan, né? E falando de algumas características. E eu queria saber como é uma doença silenciosa, mas como é que a gente chega, então, nesse diagnóstico, né, do glaucoma? Quais são as características ali que são observadas pelo profissional para chegar nesse diagnóstico? Excelente sua pergunta, Andrés. Então, geralmente, a maioria dos diagnósticos de glaucoma, a gente vai o paciente vai na consulta de rotina, por algum motivo que seja, Uhum. às vezes só para trocar o óculos, e aí a gente, quando faz o exame oftalmológico, a gente detecta que a pressão intraocular está elevada, ou quando a gente faz o exame de fundo de olho, a gente nota alterações na cabeça do nervo óptico, na papila óptica, que são alterações que sugerem ou que se assemelham a pacientes que têm glaucoma. Então, quando a gente vê isso no consultório, a gente classifica aquele paciente como suspeito de glaucoma. Uma vez ele classificado como suspeito de glaucoma, a gente vai pedir aí o rastreio para glaucoma nele, Uhum. tá? São exames de campimetria, né, que é o campo visual, retinografia, OCT, que é a tomografia de coerência óptica, paquimetria, gonioscopia, e a gente vai fazer uma avaliação do paciente. Tem algum exame que isolado é mais importante que o outro? Não. Todos os exames eles vão se complementar. Sim. Porque os exames, ele também tem suas falhas. Então, às vezes, você tem um exame que está alterado em cima, o outro exame está alterado embaixo. Peraí. Então, essas alterações não estão correlacionadas. Às vezes, é só uma dificuldade que teve que fazer o exame. Então, nem sempre também é fácil. Nos casos muito iniciais, nem sempre é fácil a gente fechar o diagnóstico. E, às vezes, fica na dúvida. Eu, particularmente, se eu tenho uma dúvida diagnóstica, eu prefiro não tratar aquele paciente, peço para ele volta aqui em 6 meses, vamos repetir os exames, volta aqui com 8 meses, vamos repetir os exames. Né? Mas esses casos iniciais, o paciente não tem sintoma, né? Nesses casos de suspeita, ele não tem sintoma. Uhum. Quando o paciente vem no consultório já com sintomas, é porque o caso já está ali, já mais avançado, né? Isso. Aí aquele paciente, quando eu vou fazer uma leitura ali, eu estou com a dificuldade no contraste da letra com o fundo branco. Uhum. Doutor, eu estou esbarrando nas portas porque do lado de cá aqui eu estou com uma dificuldade. Aí não o estou cabo já tá conseguindo... lascado. Dá a cabeça na porta. Exatamente. Esses aí são os Mas casos é avançados. mesmo, né? Uhum. Já são os casos avançados. Eu até, quando eu pego um paciente já com um quadro muito avançado, que está com um campo de visão que a gente chama de campo tubular, eu até, para o acompanhante tentar entender a situação que está ali o paciente, ó, bota a mão na sua frente, assim, como um copinho. Bota assim, na frente dos seus 2 olhos. Sim. Né? E perceba que você está me vendo? Como binóculo, eu tô vendo. Mas se eu botar o dedo aqui do meu lado, você já não consegue ver. Você tem que virar a cabeça. Você virou a cabeça. Não, virei pra não. ver. Não ouve, não. Você virou a cabeça. Eu aqui. Então, esse paciente, que já é o paciente no estágio avançado, é esse paciente que ele tropeça na rua, porque Sim. ele está olhando para frente, mas ele não consegue ter aqui A a visão visão periférica embaixo. Você não vê uns buracos, é assim? Não chama, como se tivesse uma Não, é que ele não vê. É que ele não Ele vê. Ele não vê o Não chão. Não vê um obstáculo, Ele não vê o chão, uhum. não vê aqui a lateral. Sim. Então, o paciente tem glaucoma avançado, sempre tem que fazer uma reabilitação daquele paciente. Tem que conversar com a família. Ó, esse paciente ele não deve sair de casa andando a pé desacompanhado, não deve dirigir, porque ele não consegue mais ver o retorno. Às vezes a visão central é ótima,
nesse pouco de visão que ele tem, ele consegue ver letrinhas pequenas. pode atropelar um poste. Mas ele não vê aqui a lateral, então ele não vê um carro que está fazendo sua passagem pela esquerda, porque para ele olhar o retrovisor, ele tem que virar a cabeça. Então ele perde essa dinâmica da direção. Ele tropeça porque ele às vezes não vê um desnível. Então, esse paciente tem que fazer toda uma orientação com ele, com a família, né? Para melhorar a qualidade de vida dele. Claro. O glaucoma... Quem tiver teimoso, hein? Ixi. Eu tô bem, eu vejo tudo isso. Poxa. E o pior é que Verdade. não só dá em velho, tem formas que dá em Também, pacientes. É mais comum nos mais idosos, mas tem formas Sim. de glaucoma agressivas que dá em pacientes jovens, né? Sim. Então, o glaucoma avançado é uma importante causa de quedas nos pacientes, especialmente idosos, né? Que já tem a musculatura ali menos hipertrofiada. E foi tranquilo, Edivan, fazer todos os exames? Que às vezes as pessoas têm medo também, Não, né? não tem- Ai, não tem problema, não. tem problema, né? Tem gente que tem até agonia de usar lente de contato, né? sim, Tem medo, né? A Mas foi campimetria, tranquilo? né? Que a campimetria isso é legal. Você parece que está naquele né, na Disney, naquele do ET, sendo planeta, sendo planetário e tal. É, Sim. tranquilo. Eu me lembro lá em casa, na primeira casa que eu morei, lá na esquina, tinha uma pera. É. A pera era um negocinho que você apertava aqui e acendia as lâmpadas, né? É? Era uma perazinha que ficava aqui do lado. Você bota uma perazinha aqui e vai embora. O nosso pastor Solandré está perguntando se o ceratocone, é isso o nome? Ceratocone tem ligação, alguma influência, ou pode gerar glaucoma. Então, Eu já tive esse negócio, ceratocone. não, ceratocone não se tem, só se Depois- depois, depois- né? Você está confundindo com outra coisa. Não, Você tem não. ceratite. Aí você fala ceratite. Que você É tem, isso, é isso mesmo. Então, o ceratocone, ele é uma doença que dá na córnea, uma doença que dá até em pacientes jovens, que ele vai deixando a córnea, que é a nossa primeira lente, ela vai ficando protrusa e afinada. Então, esse paciente que tem ceratocone, ele costuma ter olhos grandes. Paciente que tem olhos grandes vai ter altas miopias. E altas miopias é fator de risco para glaucoma. Então, de forma indireta, o ceratocone tem um risco realmente maior de ter glaucoma. Outra coisa também, o paciente tem ceratocone, ele costuma coçar muito o olho. Então, se não é um paciente que está sendo bem acompanhado, bem orientado, às vezes é um paciente que faz uso de colírios de corticoide por conta própria. É o meu coça que só. É, não vou e o mentir. corticoide... mas o problema não é a coceira em si. O problema é que... Eu cocei tanto dia desse que inchou, rapaz. Quase. Algum desses pacientes que tem coceira sim. crônica, por conta própria, vai ali na farmácia e compra colírios à base de corticoide. O corticoide, se usado de forma indiscriminada, pode ser um causador de glaucoma. Então, o paciente ceratocone tem uma chance um pouquinho maior de ter glaucoma por essas associações indiretas. Tá? E o cara pode usar um colíriozinho para lubrificar, quando tiver coçar, porque o dedo, aí coceira é bicho bom demais. Quanto mais você coça, mais dá vontade de coçar e você não quer parar. É no pé, aquele do bichinho de pé. O bicho de pé? É, e no olho, E meu no amigo, olho. acaba começa a Você não coçar. gosta do cantinho do olho, né? Começa aqui, aí Não vai. faça isso não, rapaz. Homem daquela. Ele vive fazendo isso aqui, eu Semana fico em cima passada, dele. eu cheguei Eu aqui, pare com isso. inchado aqui. Inchou Pare de a coçar. pálpebra e tudo. Não, mas o lubrificante, especialmente os sem conservantes, você pode usar à vontade, tá? A questão é que às vezes o paciente chega no consultório, doutor, estou usando colírio para lubrificar, você vai ver, não é um lubrificante. Né? Não é infrequente isso. O paciente está usando um colírio à base de nafazolina, não vou dizer marca aqui, mas aqueles que só clareia o olho. Só aqueles mais populares, assim, aqueles que né? só clareia o olho, pode ver lá, tem um composto chamado nafazolina, esse aí Sim. deve evitar usar, tá? E colírios à base de corticoide só deve ser usado com prescrição médica, não usar por conta própria, tá? O corticoide, para tudo, o corticoide, quase tudo o corticoide é muito bom, mas o corticoide de forma indiscriminada, ele dá muito efeito colateral a longo prazo, tá? Muitos É problemas mesmo, graves. gente. É perigoso, né, doutor? E aí, falando do Maio Verde em si, doutor, só pra gente finalizar aqui, né? Já são 10h55. Ixi, Maria, Pois já. passa rápido, né? Não tava nem vendo. Então, mas aí, assim, vai ter alguma ação especial nesse... Além da gente levar, claro, a informação à população, nesse Maio Verde? Então, o Maio Verde, eu sempre gosto de usar esse espaço do Maio Verde porque a gente consegue ter espaço na mídia aqui com vocês, que abriram mais uma vez a porta da casa de vocês, para a gente conversar com a população. Acho que isso aí é o mais importante, a gente ter esse contato direto com a população, trazer essa informação, o pessoal ter cuidado, marcar sua consulta de rotina, quem não marcou ainda, tá? Eu não marquei, mas vou marcar, prometo. Agora, falando especificamente de campanha, aqui no estado a gente às vezes nós fazemos campanhas assim, pontuais na clínica tudo mais, mas a nível nacional, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, junto com a SBG, junto com o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
eles fazem sempre o 24 horas pelo glaucoma, né? O 24 horas pelo glaucoma é um dia inteiro nas redes sociais, no YouTube, só se dedicando ao glaucoma. E diariamente eles estão divulgando vídeos informativos, né? Que todo dia, quando eles divulgam esse vídeo, eu reposto, inclusive, nas minhas redes sociais, com as 30 perguntas mais frequentes dos pacientes sobre glaucoma. Né? Assim, doutor, eu tenho um glaucoma, posso praticar esporte? Doutor, o glaucoma dá sintomas? Doutor, tem cura para o glaucoma? Então, nas redes sociais, realmente tem uma campanha que é bem forte, né? E mais próximo das comunidades, né? A nível local. O que a gente usa muito é realmente esse espaço em mídias, né, como vocês, que tem uma grande abrangência aqui, que a gente pode conversar um pouquinho com a população. Eu fiquei na curiosidade aí da resposta do posso fazer esporte? Isso aí. Eu tenho glaucoma, eu posso fazer Vou esporte? Então, depende, a resposta depende. Para a imensa maioria dos pacientes, a resposta é sim. Você não só pode, como deve. Lembra que a gente falou que o diabetes e a pressão alta são fatores de risco? Então, se você faz uma atividade física, se você melhora a sua função cardiovascular, isso vai ser benéfico para o glaucoma. Agora, tem algumas formas de glaucoma que as atividades físicas extenuantes podem causar picos de pressão. Jogo de dama, por exemplo. Aí não, né, meu querido? Porque você força muita visão. Vai hipertrofiar seu dedo, né? Então, existe uma forma específica de glaucoma, chamada glaucoma pigmentar, que inclusive é uma forma que é muito comum em jovens, que quando o paciente tem uma atividade física extenuante, você pode ter uma dispersão desses pigmentos dentro do olho e ter picos de pressão. Então, esses pacientes que têm esse tipo de glaucoma, que é o glaucoma pigmentar, evitar atividades físicas de grande intensidade. Sim. Assim, uma corrida mais extensa de 21 quilômetros, né? Uma atividade esportiva assim, de alto desempenho, deve evitar. Pacientes que têm glaucoma também devem evitar mergulhos, tá? Não aquele mergulhozinho que você bota a máscara e só dá um mergulho ali e volta. Com cilindro. Exatamente, aquele mergulho de grandes profundidades com cilindro deve ser evitado. Né? Deve aumentar a pressão. Exatamente, aumenta a pressão. E yoga também. A gente Yoga? deve evitar por causa daquelas posições de cabeça para baixo, que fica alguns instantes cabeça abaixo. Tem estudos que mostram que tem uma elevação da pressão naquele momento. Tá? Já as atividades físicas, né, moderadas, né, intensidade moderada e a meditação, tem vários estudos que mostram que causa redução da pressão intraocular. Olha, que bacana, né? Faz de olho fechado, não afeta nada, né? Fica lá, né? Tudo mais tranquilo, né? Outra, óculos de natação, alguns modelos, aqueles mais apertadinhos, também tem estudos que mostram que causam aumento da pressão intraocular. Então, se você tem glaucoma, a natação, talvez tenha que evitar o óculos, depende do modelo do óculos, tá? Então, assim, na dúvida... É um modelinho maiorzinho, na né? dúvida, se você tem glaucoma e nada, é ideal que você nade realmente sem aqueles óculos mais apertados, tá? Sim, que é só que dá só no olho, assim, né? Os menorzinhos. Aí vai só se adaptar ali também, doutor, né? Na grande maioria das vezes que acaba dando certo. Mas olha aí, uma curiosidade bem bacana, né, da gente responder aqui, porque realmente existem algumas restrições, né, doutor? Além do esporte, alguma outra restrição ali que a gente observa dentro ali dos pacientes que já são diagnosticados com glaucoma? Os pacientes que já operaram de glaucoma também, hoje até aconteceu de eu usar um exemplo para um paciente, que se você já foi operado de glaucoma, especialmente cirurgia fistulizante, então deve evitar traumas, tá? Então, por exemplo, se você faz... Pronto, esse paciente específico, ele operou de glaucoma comigo os 2 olhos, ele perguntou quando é que ele podia jogar futebol. Eu fiz, pode jogar futebol. Agora, lembra daquele jogador Edgar Davids, jogador da Holanda, que jogava com aquele óculos? Ele era operado de glaucoma. Então, ele usava aquele óculos de proteção. Então, tem uns modelos de óculos esportivos que você usa para fazer a proteção e evitar contato, né? Então, você vai jogar um esporte com bola, seja vôlei, seja futebol, você já operou de glaucoma, usa um óculos desse. São modelos bem leves, não são desconfortáveis, não. Agora, evitar, por exemplo, esporte de luta. Eu gosto de fazer boxe. Não, vamos evitar, né? Vai mudar aí para... Você botar um murro no juiz. Já pensou? Errar o murro. Tá? Então, assim, quem tem glaucoma é a vida normal. Vai ter uma ou outra restrição, né? Como essa questão... E assim, a restrição das atividades extenuantes é para quem tem esse tipo de glaucoma pigmentar. Sim. O glaucoma primário de ângulo aberto, por exemplo, não tem essa restrição. A gente deve evitar o mergulho, né? Com cilindro, deve evitar aquelas posições de yoga que você fica de cabeça para baixo,
e evitar aqueles óculos de natação apertados. E pacientes que já fizeram cirurgia de glaucoma, atividades com bola ou que possam haver contatos, é bom usar o óculos de proteção. No mais, doutor, não só para identificar o glaucoma em si, né, principalmente no começo ali da doença, mas qualquer outro tipo de dificuldade que você tenha, né, com relação aos seus olhinhos, a gente tem que estar no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, né? Exatamente. Nossa recomendação é para todos os pacientes, mesmo se não tenha sintomas, mesmo os jovens, passar na consulta de rotina uma vez por ano. Para criancinhas, a gente recomenda ao nascimento fazer o teste do olhinho, passar... Importantíssimo, diga-se de passagem, né, doutor? Isso. E passar no oftalmo pediátrico, tá? Que existe uma subespecialidade dentro da oftalmologia que é oftalmo pediatria. Você passar com 6 meses, 1 ano e meio e 2 anos para fazer o rastreio de retinoblastoma, que é aquela doença que acometeu a filhinha do apresentador Thiago Leifert. E depois disso, anual. Maravilha. Portanto, gente, não negligencie o seu oftalmologista, né? Isso, Edivan Martins, eu não vou nem puxar a orelha dele aqui, que ele tá muito bonitinho, viu? Edivan, agora tá um rapazinho. Ele tá um rapaz, bem direitinho, tá sendo acompanhado aqui. Mas agora o coçar, doutor, coça, viu? O olhinho. Precisamos de colonoscopia, ainda bem que a gente não vê. Minha nossa, mas chega aí, ó, gente. Fica essa dica pra você. Doutor Raimundo, um abraço. Olha aí, pra você tomar cuidado, tá? Se cuidar, né, de uma maneira como um todo. No mais, onde eu encontro o doutor Jarmim Martins, doutor? Pra quem tá precisando aí de uma consulta. Ó, quem quiser mais informações sobre glaucoma, quem quiser aí tirar alguma dúvida, no meu site www.dr, né, drjaimartins.com, lá tem muita coisa falando sobre glaucoma, tem um e-book lá que eu disponibilizo para os pacientes, a população em geral, que falando um pouquinho sobre glaucoma, tá certo? E por lá você consegue marcar também consultas e chegar também nas redes sociais, né? No Instagram também, dr.jaimartins, e posso falar aqui as clínicas? Pode. Tá. Então, eu atendo no Hospital de Olhos de Parnamirim, tá? Para quem está mais ali na região sul de Natal e região metropolitana ali ao sul. E aqui, na região central, né, em Petrópolis, atendo na Clínica de Olhos Santa Beatriz. Maravilha, gente. Portanto, né, tá precisando aí de um oftalmologista, tá com uma suspeita aí, ai meu Deus do céu, de glaucoma, então corre pro doutor Jaime Martins, tá? Quero agradecê-lo mais uma vez, doutor. Foi um prazer tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço. Como eu falei, eu me sinto muito bem, me sinto em casa aqui. Que bom. E espero ser convidado mais vezes. Com certeza, doutor. E ó, cuida desse menino aqui, viu? E eu vou marcar também pra ir lá, que eu preciso... Ele tá um rapazinho, ele tá organizado, ele tá organizado. Eu preciso renovar aqui o... Tô vendo sem binóculo, pelo nosso Cabral chegando ali em todos. Ele tá um exemplo para o público dele. Muito bem. Parabéns, viu? Palminhas pra você. Obrigado. Pois é. Obrigado. Vamos finalizar aqui o nosso Tribuna Livre de hoje.